Olá, professores, professoras, sejam todos bem-vindos à primeira ATPC de 2021. Meu nome é Amélia, sou PCNP de Matemática e estou com mais 3 PCNPs aqui que eu vou pedir para cada uma delas se apresentarem. Passo a palavra. Olá, meu nome é Catarina Cruz, eu sou PCNP de Língua Estrangeira Moderna. Sejam bem-vindos a esse ATPC. Olá, sou a Roberta, PCNP de Arte. Esperamos que tenhamos todos um excelente ATPC. Vou passar a palavra para a Dani. Boa tarde, eu sou a Daniela, PCNP de Biologia. Espero que todos tenham um ótimo ATPC. A Dani é a nossa nova PCNP de Biologia, então seja bem-vinda, né, à nossa primeira ATPC. Então, para iniciarmos a nossa ATPC da semana de 15 a 19 de fevereiro, eu vou apresentar os objetivos. Então, o primeiro objetivo é apresentar os cronogramas das ATPCs e das formações de recuperação e aprofundamento de língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. Apresentar as formações em ATPC, revisitar o currículo e a priorização das habilidades essenciais de 2020 e 2021. E destacar os planos de ensino e de aula, roteiro de estudo como instrumentos de planejamento. E agora eu vou pedir para a Catarina fazer a leitura de um texto chamado O Muro, do Eduardo Galeano. Vamos lá. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana. E disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é assim, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem 2 fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas. E fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento. E gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com uma vontade que é impossível olhar para eles sem se pestanejar, e quem chegar perto pega fogo. O Mundo, de Eduardo Galeano. Agora nós vamos para uma atividade. Pedimos para que vocês pausem o vídeo para fazer a interação aí de 5 minutos, para responder as seguintes perguntas. Que tipo de fogo você é? E por que você se considera esse tipo de fogo? Vamos interagir? Obrigada. Após a interação, com certeza vocês fizeram aí muitas considerações a respeito dos fogos, né? Que nós percebemos aí quando o Galeano traz que todos nós temos luz, né? Sejam luzes pequenas, serenas, mas que nós possamos aí olhar para a diversidade, respeitando o outro, né? O fogo do outro, e sem querer apagar a luz do outro, mas sempre respeitando. Eu acho que é a palavra que a gente traz em relação a esse texto, porque aqui ele coloca as diferenças, né? Diferentes cores, fogo louco, a gente precisa sempre aprender com o diferente. Então, ele também coloca que algumas pessoas têm tanto fogo que ela é capaz de incendiar, né? Incendiar a outra pessoa. Isso significa quando a gente consegue realmente estimular alguém, ou até mesmo motivar essa pessoa. Esse é o fogo, né? A alegria, o desejo de fazer o bem ao próximo. Então, a gente agradece aí as interações de vocês, com certeza, muitas contribuições. Pode passar, Roberta, por favor. Agora nós vamos falar um pouco do ATPC e o papel do professor coordenador.
Os ATPCs, esse ano, eles sofreram algumas alterações, e o próprio papel do PC também, né? Então, o papel do PC, ele teve alguma alteração dentro da resolução da SEDUC 3, né? Do dia 11 de janeiro de 2021. Então, nessa resolução, nós conseguimos perceber que o foco agora é que nós todos, professor, PC, a gestão também, tem esse olhar para que as ações possam, de fato, termos aí resultados de aprendizagem. Até por conta do período que nós ainda estamos vivendo, aí tivemos o ano de 2020, uma aprendizagem remota, então nós estamos no período, né, ainda de recuperação. É necessário que as nossas ações tenham um olhar muito pontual para o aluno, a aprendizagem dele, como que esse estudante, de fato, está aprendendo e desenvolvendo as habilidades. Aqui nós colocamos as principais atribuições do nosso PC. A importância disso é para que nós possamos respeitar a função de cada um, e eu compreender o papel do meu professor coordenador. Então, ele atua realmente como gestor pedagógico, ou seja, eu, enquanto professor, eu olho para esse profissional e reconheço nele que ele vai, sim, ser o profissional que fará com que, na minha prática, haja uma reflexão e até a melhoria de algumas ações pedagógicas. Outro ponto importante que a resolução traz é que esse PC será o meu apoio mesmo. Então, ele, enquanto PC, ele vai apoiar o trabalho do professor para que eu possa, enquanto profissional lá na sala de aula, melhorar a cada dia e tendo como auxílio esse coordenador. Agora, mais do que nunca, nós já tínhamos, mas o papel agora do PC, ele fica muito pontual para fazer observações em sala de aula, que para na minha aula eu consiga melhorar aí o que ainda precisa ser melhorado. Outro aspecto muito importante é em relação à elaboração do planejamento. Então, a gente percebe que o PC, ele precisa, de fato, acompanhar esse professor, esse profissional. Por quê? Porque ele precisa verificar se os planos de ação mesmo, né, o plano de aula, o plano de ensino, ele, de fato, consegue atingir os alunos. Não que antes isso não acontecesse, mas agora nós temos um olhar bem focal para que esse PC consiga ter mais tempo se dedicando ao professor e, por sua vez, o professor ao aluno. Dessa maneira, então, os nossos ATPCs, eles foram reorganizados, né? E aí, quando a gente pensava no passado, em relação às ATPCs do Centro de Mídias, essas transmissões, elas vão continuar. E o que muda em relação às transmissões do Centro de Mídias? Antes, a formação terminava e nós simplesmente pegávamos, né, o nosso material e o nosso, como chamava mesmo, meninas, vocês lembram? Diário de bordo, né? Nosso diário de bordo, e fazíamos ali algumas análises, acrescentávamos. Só que agora, dentro da própria ATPC, o Centro de Mídias, ele já vai trazer aí orientações desses 15 minutos finais, para que logo na sequência, lá na escola, nós possamos aí trocar experiência com os pares. Então, é um aspecto que traz aí uma mudança. Por quê? Porque nós precisamos cada vez mais fazer com que haja, de fato, essa interdisciplinaridade entre os componentes curriculares, que eu possa ter um tempo para conversar com o professor de história, com o professor de geografia, com outros professores, professor de inglês, e assim nós possamos ter um olhar mesmo de educação integrada. As nossas ATPCs, então, elas foram reorganizadas. Nós tivemos aí dentro as ATPCs do Centro de Mídias, como já expliquei, elas continuam. Agora, o nosso PC, ele tem um olhar mesmo específico para acompanhar o professor, por meio de observação de sala de aula, acompanhando os registros desse professor, refletindo, né, com os professores, os aprendizados, como que esse professor compreende a aplicação disso lá na sala de aula.
que a gente percebe que o PC, cada vez mais, ele se aproxima do professor com um olhar formativo, garantindo assim o desenvolvimento nosso, né, o desenvolvimento do professor, lá na sala de aula, para que ele possa, de fato, olhar para a sua prática e cada vez mais melhorar. Dentro das ATPCs, é importante a gente destacar o Programa de Recuperação e Aprofundamento para a Língua Portuguesa e Matemática, porque nós sabemos que dentro das ATPCs, nós temos a semana A e a semana B. Essas semanas, elas são bem desenhadas, e a semana B, ela é voltada para o Programa de Recuperação e Aprofundamento. Então, o que muda nesse Programa de Recuperação e Aprofundamento? Antes, em 2020, nós tínhamos ali a formação dos PCs, do PCNP e dos facilitadores, né, língua portuguesa e matemática, para que na escola esses facilitadores, juntamente com o PC, eles conseguissem fazer o desdobramento da pauta, da recuperação e aprofundamento. Agora, esse ano, ele sofre uma alteração. Antes, a formação dos formadores, agora haverá mesmo uma reunião de trabalho entre quem? PC, PCNP e PAC. PAC é uma nova sigla, vocês possivelmente já sabem, que é o professor de apoio ao currículo. Então, essas 3 pessoas, elas vão alinhar com as orientações gerais que vêm da SEDUC, mas a visão geral das ATPCs, né, o que significa isso? O que a gente compreende ainda que é importante para a formação dos professores, e aí cada escola vai olhar para a sua realidade, se de repente o maior problema está em matemática ou em língua portuguesa, o que matemática ainda precisa ser trabalhado. Então, nesse momento, esses 3 atores, eles vão sentar para pensar aí no desdobramento da pauta nas ATPCs da escola. E, nesse momento, ele vai acontecer quando? Aqueles 15 minutos de transmissão da formação pelo Centro de Mídias. Então, quando termina uma ATPC geral, aí os professores de matemática e português, eles são direcionados para outra sala, para outro momento, para que realmente possa desdobrar essa pauta nas ATPCs da escola. Nós temos aqui o cronograma das datas de alinhamento e aqueles 3 atores, o PC, PCNP, PCAC, eles vão, então, olhar para esse cronograma e verificar as datas, pensando em como acontecerá o desdobramento. Muitas vezes, a escola vai usar a gravação do Centro de Mídias. Aqui é importante olharmos a estrutura dessas formações, né? Então, nós temos ali o horário matemática, nós temos o horário de língua portuguesa, e aí os 45 minutos dessa reunião, que vocês, depois dessa reunião, vem o quê? O desdobramento. E aí vem lá as transmissões. Nós temos manhã e tarde, 45 minutos também. E aí é importante lembrarmos, né? Quinta-feira é de matemática e quarta-feira é de língua portuguesa. A primeira transmissão, em 2 canais, né? Um nos finais e outro para o ensino médio, porque nós estamos falando específico de língua portuguesa e matemática. Então, é diferente, né? O segundo, transmissão sobre a sequência de atividades de cada ano série. Então, aqui é o momento em que os 15 minutos finais, né? Vai orientar as ATPCs na escola, ou seja, eu saio da transmissão e vou pensar esses 15 minutos finais como será lá na escola. Então, é o momento que eu compartilho com os colegas. Se não for concomitante, né? Então, você pode, em outro momento, levar essas orientações para a ATPC. E o terceiro, o professor com seus pares, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai planejar a ampliação do material. Então, professores de português, professores de matemática, eles vão conseguir ampliar aí as orientações do Centro de Mídia para que na escola essas ações fiquem claras. Na prática, que eu assisti no Centro de Mídias, como é possível?
porque esse ano nós estamos trabalhando o ensino híbrido, então nós temos professores que estão na escola e professores que estão em casa, assim como alunos também. Então, é necessário que nós venhamos pensar sobre a prática sempre com olhar híbrido, pensando em professores que estão em casa e alunos que também estão em casa. E que, ainda por estarmos na fase amarela ou vermelha, nós temos também alunos que vêm poucos dias à escola e muitas ações são realizadas remotamente. Então, dessa maneira, é importante o planejamento dessas ações. Eu recebo as orientações, a formação do centro de mídias, mas eu preciso sentar para organizar como que na escola vai acontecer esse desdobramento. Uma novidade para esse ano é a estrutura de informações e ciências da natureza. Terá início no segundo bimestre, né, em abril, e também será aplicado o material Aprender Sempre. Então, nós teremos aí aulas, né, as formações, melhor dizendo, as formações transmitidas pelo canal, né, Ciências da Natureza, que também vai implementar o Aprender Sempre. Então, nós teremos para os 9º anos, né, a transmissão do canal, depois nós teremos o professor com seus pares, ou seja, os professores de Ciências da Natureza, os seus pares, 90 minutos, e depois nós teremos o ensino médio, como anteriormente dito. Tem a transmissão em canais, né, no caso 3 canais, porque aí nós temos Física, Química, Biologia, e aí é o momento de implementação do Aprender Sempre, né, nas Ciências da Natureza, e depois, sempre após a transmissão no centro de mídias, nós temos o momento dos professores com seus pares, como já foi dito, tanto como português e matemática. Então, esse movimento acontecerá agora para os professores também de Ciências da Natureza. Como dito anteriormente, essas formações, elas começam a partir do segundo bimestre, 8 de abril. Agora eu passo a palavra para a Dani. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o currículo e as habilidades essenciais, né? Como a Catarina mencionou, a gente vai ter um período de recuperação e aprofundamento agora nesse primeiro bimestre. As escolas estarão recebendo esse material do Aprender Sempre, né, o volume 1 de 2021, para ser trabalhado com os alunos agora no primeiro bimestre. Né? E a partir do segundo bimestre, a partir do dia 8 do 2, é que irão entrar né, as outras disciplinas, né, ciências, física, biologia, química, enfim. Né? Essas orientações, né, que os professores deverão trabalhar com os alunos, isso já está disponível lá no site, né, da IFAP, lá no link, né, do Currículo Paulista, todas essas orientações, até para os professores desenvolverem as competências socioemocionais com os alunos, tá? Isso tudo já está disponível. Inclusive, a relação das habilidades essenciais. As habilidades que terão que ser revisitadas agora nesse ano de 2021, né? As habilidades essenciais 2020 2021 já estão disponíveis lá no site da EFAP, né? Dentro das habilidades essenciais. E com base nessa matriz, né, das habilidades, a gente tem que fazer uma análise da realidade, né, das nossas turmas, né, das suas turmas, no caso, né, os professores. Né? Então, aí, a gente tem que refletir em cima de algumas questões. Quais as habilidades que necessitam ser retomadas nas suas turmas, né? Então, fazendo uma avaliação de 2020, né, como que as nossas turmas se encontram nesse momento, né? Em que estágio? Quais as habilidades essenciais para a continuidade da aprendizagem, né? Então, você vai partir de onde? Para você retomar aquelas habilidades que estavam em defasagem, né? Em que medida foi possível desenvolver
essa aprendizagem? De que forma você conseguiu desenvolver essas habilidades, né? A gente sabe que a gente ficou, né, o ano inteiro, né, de 2020 no ensino remoto, né? Então, como foi feita, né? O que funcionou para você, professor, para você, coordenador, nesse período, né? E retomar daí, a partir daí, né? E quais podem ser as estratégias que a gente vai utilizar para avançar na aprendizagem em 2021, tá? Então, as formações, né, de recuperação e aprofundamento vão continuar durante todo o ano, porém, essas habilidades essenciais, elas precisam ser trabalhadas, né, justamente para isso. As formações de recuperação e aprofundamento, elas vão continuar durante todo o ano de 2021, né, com o objetivo de fornecer estratégias para os professores e apoiarem os estudantes no processo de ensino-aprendizagem, aí no desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Essas estratégias, né, serão usadas aí no ensino híbrido, né, isso vai partir do ensino híbrido, que vai ocorrer presencialmente e através do Centro de Mídias, né, mediado por tecnologias aí, o currículo em ação, do ensino fundamental 2, do médio, né, que está ampliado e aprofundado, tá? As sequências didáticas do Aprender Sempre serão trabalhadas também no Centro de Mídias, tá? E vão apoiar a aprendizagem dos alunos aí, também em sala de aula, tá? Vão apoiar aí, vão ser um apoio para os professores, né? Especialmente para aqueles que não forem à escola, né? Que estiverem aí no modo remoto, né? De aula, tá? Então, precisa haver uma articulação entre o plano de aula presencial, o plano de aula, né, do ensino remoto, tá? E as orientações do Centro de Mídia. Passo a palavra para a Catarina. Agora nós vamos ver os fundamentos pedagógicos do currículo paulista. Nós temos a educação integral, que é a educação que olha para o indivíduo, realmente reconhecendo ele como um todo, não só uma parte, mas a questão do cognitivo, do ser, né, do emocional, da alma. Então, todas as características humanas, vamos pensar assim, a própria humanização. Então, eu olho para meu estudante e consigo compreender que ele é um ser completo. Não me preocupo apenas que ele conheça 2 mais 2 igual a 4, mas, além disso, ele também precisa ter uma vida. E por isso que nós tivemos aí o ano passado, né, retrasado, em 2019, já o projeto de vida, nós tivemos a eletivas, nós tivemos a questão da tecnologia, que, de fato, o currículo ele vai além só do cognitivo, mas o cognitivo ele é aplicado na vida do aluno. Nós temos as competências, que realmente nós entendemos que o aluno ele precisa, o aluno, o estudante, o ser humano, ele precisa desenvolver competências. E essas competências, elas são desenvolvidas quando você, de fato, possui habilidades e consegue produzir algo. Então, é sempre dado como exemplo a questão do dirigir o carro, né? Para você dirigir um carro, você precisa ter habilidades. Então, habilidades de olhar, dar a marcha, a ré. Então, o currículo ele é pensado nas habilidades essenciais também, para que o aluno possa desenvolver essas competências. Então, as habilidades essenciais, elas precisam ser desenvolvidas para que esse aluno tenha a possibilidade de cada vez mais desenvolver competências. Quando nós falamos da alfabetização, não estamos falando apenas dos anos iniciais, mas a gente olha sempre para todo o ensino, né? O ensino básico e o médio, né? Que está dentro da educação básica. Ou seja, quando eu penso na educação, eu penso no letramento. E aí, quando eu penso em letramento, eu penso no multiletramento. O meu aluno, ele precisa ser capaz de ler
a própria tecnologia, né? A linguagem da internet, é a questão multiletramento. Então, esse aluno precisa ter essa criticidade para esse mundo tecnológico. E a escola precisa estar preparada para isso, para que, de fato, ocorra o letramento dentro da escola, e não apenas a alfabetização, mas que ele consiga ir além do letramento e que ele venha a ser alfabetizado no multiletramento. Temos a cultura digital, então o aluno já está inserido nesse mundo da cultura digital, e como que a escola trabalha. Então é um dos fundamentos pedagógicos do currículo, quando ele já traz o componente curricular de tecnologia, pensando justamente para que esse aluno, esse estudante, ele possa cada vez mais ser um cidadão crítico em relação à própria cultura digital. Não é apenas conhecer, mas ele precisa ser responsável por aquilo que produz, ser responsável por aquilo que recebe também, por aquilo que ele compartilha. Então, de fato, é uma cultura. Eu preciso que esse estudante conheça esse nosso contexto digital. Então, a escola, ela tem esse olhar para trabalhar com a questão digital. E a avaliação, um fundamento do currículo, é que eu preciso saber avaliar mesmo, porque a avaliação, ela precisa ser olhada como algo, vou corrigir aqui, tá? A avaliação, ela necessita ser vista como uma maneira de melhorar esse processo de aprendizagem. Então, antes, uma avaliação apenas para falarmos se ele passou ou não passou, né? A avaliação apenas como, muitas vezes, punitiva, mas nós precisamos trabalhar cada vez mais a avaliação como diagnóstica. Eu vou perceber o que o meu aluno ainda não sabe e vou construir com ele as habilidades ali, o desenvolvimento das habilidades para que gere competência. Então, a avaliação precisa ser olhada como momento de retomada das minhas ações pedagógicas. E o projeto de vida, ele começa lá nos anos finais como um despertador, para que esse aluno comece a sonhar, ter vontade de fato, produzir um projeto de vida. O que eu quero ser? Então, lógico que muitas vezes esse projeto de vida ele pode ser mudado, mas pautado em todo o conhecimento que ele vai adquirindo na escola. Aqui nós transcrevemos alguns trechos para deixar claro cada um dos fundamentos. Não vale a pena a leitura, porque vocês podem fazer, inclusive, nesse momento da TPC, se vocês quiserem. Então, nós vamos apenas mostrar os slides, porque eu já fiz uma explicação no slide inicial, certo? Então, eu peço a Roberta, então, que continue aí descendo os slides, só reforçando a importância mesmo de nós conhecermos. E aí nós vamos fazer uma atividade 2. Como minhas aulas abordam aspectos fundamentais do currículo paulista? Então, quando eu vou preparar as minhas aulas, será que eu me preocupo com a questão da educação integral? Será que eu me preocupo com o projeto de vida, com as habilidades? Com as habilidades eu tenho certeza que você já trabalha dessa maneira, as competências também. Será que eu me preocupo com o letramento dos meus alunos? Será que eu penso que tipo de letramento que eu estou trabalhando nessa atividade? E a cultura digital, como que eu penso, a avaliação. Então, nesse momento, nós vamos pedir para que vocês pausem o vídeo, façam aí 5 minutos para pensarem sobre as suas aulas e como essas aulas, elas são pensadas nesses fundamentos. E aí, vocês vão fazer a interação entre vocês e o coordenador. Obrigada e boa interação. Bom, com certeza vocês fizeram aí grandes contribuições aí, eu acredito que
conseguiram compartilhar ideias, né, com as aulas. Então, isso é bem importante, compartilhar conhecimento entre nós, professores, para que a nossa prática cada dia mais seja melhorada. As habilidades essenciais, como nós vamos perceber, ela, em 2021, ela continuará sendo uma priorização. Por quê? Porque nós percebemos, né, que em 2020 tivemos aí vamos falar a palavra perda mesmo, por conta do próprio distanciamento. Então, é necessário que nós venhamos garantir que esse ano nós vamos trazer essas habilidades do ciclo aí, que eles chamam de 2020-2021, ou seja, eu vou trabalhar essas habilidades de 2020, agora nesse ano, e sempre como a própria Daniela, ela trouxe, esse olhar para o centro de mídias, né, eu tenho apoio lá, e vou trabalhar com os materiais da própria SEDUC, né, e para quê? Para que essas habilidades sejam desenvolvidas. Então, o nosso foco mesmo é garantir que essas habilidades, elas possam ser trabalhadas esse ano. E essas habilidades vocês já receberam, né, tem aí o link para vocês conhecerem mais uma vez. Nós fizemos um recorte aqui, destacando como que as habilidades, elas são desenhadas. Então, quando talvez esteja pequeno, mas o seu coordenador, ele tem esse material na íntegra, então ficará disponível, mas acredito que vocês conseguem verificar. Então, nós colocamos aqui como exemplo língua portuguesa, matemática e história. Só para a gente compreender um pouco que língua portuguesa ele vai trabalhar com campo de atuação, a prática de linguagem, aí o código, que já é conhecido de vocês, o descritor e o objeto de conhecimento. E as habilidades do aprender sempre, quais habilidades que também aparecem no programa Recuperação e Aprofundamento. Assim como também matemática, só que matemática já não temos o campo de atuação, mas sim as unidades temáticas. É lógico que cada professor desses componentes curriculares já sabem disso, mas é importante trazer aqui para nós termos essa visão das habilidades do aprender sempre. Então, algumas habilidades que estão sendo trabalhadas aqui no currículo, talvez ela não esteja no aprender sempre. E aí nós vamos verificar isso como exemplo no habilidades do aprender sempre em matemática, certo? E também história, ela aparece aqui, nós conseguimos identificar a unidade temática, também história, o código, o descritor e o objeto de conhecimento. Agora, nós fizemos um recorte do material de estudo, do planejamento, e colocamos aqui nesse material as habilidades essenciais, para nós quebrarmos as habilidades, para compreendermos até qual o objetivo dessa habilidade, né? Então, quando eu trago aqui a habilidade de matemática, que é compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Quando eu olho para essa habilidade, o que eu preciso reconhecer? Que o meu aluno, ele precisa compreender, comparar, ordenar. Só assim ele vai atingir aí o desenvolvimento dessa habilidade. E vai exigir o quê? Reflexão e análise. O objeto de conhecimento são as frações, que era o nosso conhecido conteúdo, e aí coloca-se que tipo de frações, como que eu vou trabalhar essas frações? Primeiro o aluno vai precisar saber ali, compreender o significado, né, compreender algumas palavras novas até, né, o que de fato, o que significa uma fração? O que é uma fração de um número natural? Então, o primeiro aspecto é o compreender. Depois esse aluno ele vai comparar e ordenar. Quando ele consegue ordenar, aí nós voltamos ali para a habilidade, é porque ele consegue identificar as frações equivalentes. Ou seja, eu consegui dessa maneira trabalhar essa habilidade. Então, eu enquanto professor,
quebrar essa habilidade para ter clareza do que o meu estudante vai fazer. Colocamos aqui como exemplo o de língua portuguesa. O de língua portuguesa é fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita, em trechos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção e as características de gênero. Lendo assim é bem extenso. Então, aí, o que eu faço? Quebro a minha habilidade verificando os objetivos. Então, primeiro objetivo, eu tenho que fazer com que o meu aluno faça uso consciente da norma padrão. Mas para ele fazer uso, ele terá que refletir. Então, é um outro objetivo que eu tenho que ter na minha aula, fazer com que esse aluno faça essa reflexão. Então, o que é a norma padrão, o que é uma situação de fala, a situação de escrita, o que são textos de diferentes gêneros. E depois dessa reflexão, eu vou para a prática. Só depois da prática que aí eu volto, e o que significa que o meu estudante vai conseguir fazer o uso. Então, haverá ali habilidades, eu vou focar a reflexão e a prática. Quando eu olho dessa maneira, eu consigo trazer as atividades que eu preciso trabalhar com meus alunos. Aqui, o objeto de conhecimento, ele traz a variação linguística. Para que ele possa fazer uso dessa variação linguística, ele precisa fazer essa reflexão de norma padrão e ele precisa praticar, seja na escrita ou na fala. Então, as minhas atividades ali, os meus exercícios, eles precisam abordar esses objetivos. Aqui nós pegamos das ciências da natureza e suas tecnologias do ensino médio. Então, olha lá. Qual é a habilidade? Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida. Então, o que o meu aluno vai fazer? O que eu preciso levar para esse estudante para que ele possa desenvolver essa habilidade? Então, eu preciso levar atividades ali que ele faça essa análise dos ciclos. Então, quais são os objetivos? Analisar, interpretar, para depois ele praticar. O praticar é quando ele fala promover ações individuais. Então, depois que ele analisa, depois que ele interpreta, ele é capaz de praticar. Sendo capaz de praticar, ele é capaz de compartilhar com os outros. E os objetos de conhecimento? Soluções e concentrações. Então, ele vai analisar o que são essas soluções, esses ciclos, ele vai interpretar essa questão de agentes poluidores, seja do ar, da água, do solo, então ele precisa interpretar, para depois vir à prática. Agora, nós vamos para a atividade 3, e nós gostaríamos que vocês respondessem a seguinte pergunta: como você articula as habilidades essenciais com as aulas do Centro de Mídias? Isso tem sido fácil, como eu disse, esse ano eles vão pausar, né, aí os 15 minutos, mas e nas aulas que você assiste lá do professor, a aula mesmo, que o seu aluno também assiste, você consegue articular essas habilidades essenciais com as aulas do Centro de Mídias, na hora de preparar a sua aula? E se não, é o momento de discutir, né, quais as dificuldades. Se é tranquilo, também é importante saber quais as potencialidades, o que faz isso ficar mais fácil. Então, nós pedimos que vocês pausem o vídeo, aí em 5 minutos, ou até mais tempo, depende de vocês, para que vocês possam compartilhar aí o que vocês pensam sobre isso, a prática de vocês. Boa interação.
Então, em relação aos materiais de apoio, né, currículo em ação, então, com a homologação desse novo currículo, né, as 3 etapas da educação básica, os materiais dos anos iniciais, finais do ensino fundamental e o material da primeira série do ensino médio, passam a integrar uma mesma coleção, que é o currículo em ação. Como já foi falado, né, anteriormente, o currículo em ação, ele só começa a ser aplicado a partir da primeira série do ensino médio, né? Esse ano, no ano de 2021, a gente vai ter essa aplicação do currículo em ação ainda no ano de 2021. Porém, né, nos segundos anos e terceiros anos do ensino médio, ainda continua o aprender sempre, né? O São Paulo faz escola e o aprender sempre, que é o de recuperação e aprofundamento, tá? Então, na segunda e terceira série do ensino médio, os materiais de apoio continuam com o mesmo nome, São Paulo faz escola. Essa manutenção acontece em razão da implementação aí do novo ensino médio, né? Então, só retificando aí, né? Então, em 2021, entra lá o currículo em ação a partir da primeira série, a partir, né, de 2022, o currículo em ação na segunda série e 2023 na terceira série. E os materiais de apoio, né, como eu havia falado. Então, o Aprender Sempre, ele vai continuar aí durante todo o ano de 2021, que é a recuperação e aprofundamento aí, né, em todos os anos, né. Então, a gente tem aí quinto ano do ensino fundamental, sexto ano, até a terceira série do ensino médio. Todo esse material está disponível no site da EFAP, lá no Currículo Paulista, os materiais. Habilidades essenciais na prática, né? Qual a diferença entre o plano de aula e o plano de ensino, né? Então, o plano de ensino é o documento elaborado pelo docente que contém a sua proposta de trabalho ao longo do ano, né, ao longo de todos os bimestres, em uma área ou componente curricular específico. O plano de aula é aquele roteiro que o professor vai fazer, né, aula a aula, né, para seguir uma sequência, inclusive uma sequência didática, né, então ele vai preparar um roteiro de aula ali naquele momento. Então, ao realizar o plano de ensino e o plano de aula, é importante, né, o professor considerar essas habilidades essenciais desse ciclo de 2020 a 2021, tá? Então, ele precisa analisar o perfil dos estudantes, incluindo a fase de desenvolvimento cognitivo deles, aí, socioemocional. A gente precisa, né, avaliar, né, a situação do aluno nesse momento e avaliar os danos que foram causados pela pandemia, né, no ano de 2020, tá? Os resultados das avaliações, né, das APs, né, do CAED, as avaliações, as externas que foram realizadas ao longo de 2020, né, e no final de 2020, os recursos didáticos disponíveis, né, especialmente o currículo em ação e o Aprender Sempre. Então, eles têm que subsidiar aí o plano de aula, né, a elaboração desse plano de aula. E as diferenças entre as turmas, né, do mesmo ano e série, para adequar as atividades quando forem necessárias, né, porque cada um tem o seu tempo de aprender, cada um aprende de forma diferente, então é preciso que o professor contextualize, né, para todos, que consiga alcançar a todos, né, mesmo aí nas aulas remotas, tá? O contexto de 2021, a gente já falou, do ensino híbrido, né, então o professor ele tem que focar nas habilidades essenciais
e levar em consideração ali o centro de mídias, né, esse ensino híbrido aí, utilizar essas ferramentas que ele tem, né, o currículo em ação, o Aprender Sempre, o centro de mídias, né, e ele conseguir articular essas aulas, né, essas aulas dele, mesmo no modo remoto. Tá? Tanto presencial como remoto, ele precisa articular esse plano de aula com base em todas essas ferramentas que a gente está disponibilizando, né? Que a Secretaria da Educação, a UF, né? E a IFAP está disponibilizando aí. Então, aqui a gente tem um modelo, né, de plano de ensino, aqui, uma sugestão de um modelo de um plano de ensino. Então, a gente tem aqui o nome do professor, a carga horária do componente curricular bimestralmente, né, que ele vai fazer esse plano de ensino, ele é bimestral, é anual, né, também. Então, no primeiro bimestre, ele vai colocar aqui, né, então a gente está falando do primeiro bimestre, componente curricular geografia, 6º ano do ensino fundamental, primeiro bimestre, o sujeito no seu lugar do mundo. E aí ele coloca aqui a habilidade, né, a habilidade que vai ser revisitada, no caso, né, pode ser revisitada, está sendo revisitada, porque a gente vai ter que trabalhar as habilidades essenciais também, tá? Os objetivos, né, analisar o papel de grupos sociais com destaque para quilombolas, indígenas e crioulos, tá? A metodologia, pesquisa de campo, estudo de caso, né, então, é só um exemplo, tá, gente? Avaliação, então, o professor vai colocar lá tudo que ele precisa fazer, né, entrega de exercícios, provas, realizações de pesquisas, participação nas aulas, tá? Isso também vale para o modo, né, o modo híbrido aí, o modo remoto, né, o aluno está lá na casa dele, mas ele tem que entregar, né, a lista de exercícios, que o professor vai estar enviando, provas, realizando, caso o professor, né, trabalhe com esse sistema de provas, realização de pesquisa, participação nas aulas também, ele precisa participar, né, no modo remoto, tá? Para que haja aí uma avaliação também, né, desse aluno. Aqui, outra sugestão, né, de um plano de aula, tá? Então, o nome do professor, aí a componente curricular, o trimestre, tá? A turma ou as turmas, né, então o professor ele pode colocar aqui turma A, turma B, tá? A data que ele vai estar aplicando essa aula, a duração da aula, a unidade temática aqui, jeito, e o seu lugar no mundo, o número, né, e descrever a habilidade aqui, o objeto de conhecimento, tá? O objetivo para ser trabalhado, então, por exemplo, conhecer os elementos constitutivos das paisagens, comparar as modificações dos lugares, o conteúdo, né, diversos tipos de paisagem natural, modificada, organizada, as transformações das paisagens naturais e a ação antrópica, a metodologia de ensino, né, então, o que o aluno pode fazer, coleta de fotos, análise, pesquisa de campo, registros, tá? E os recursos didáticos, né, o que o professor vai usar na aula dele, o currículo em ação, o site, o CMSP, né, os grupos de WhatsApp, ele pode, né, pode utilizar isso daí também, porque a gente vai estar trabalhando no modo híbrido, né, nesse ano de 2021. Passo a palavra. Aqui nós deixamos as referências bibliográficas, né, que nós usamos, para que vocês possam aprofundar mais o estudo. Colocamos também a seguir os nossos contatos, caso de dúvida, ou caso queira também conversar, ou momento formativo, individual, por escola, né, o PCNP indo até o local, sempre com a intenção da formação e do acompanhamento, da orientação. Então, deixamos aqui nosso contato e gostaríamos de citar agora
Charles Chaplin, para que nós pudéssemos fazer uma reflexão final. Lute com determinação. Abrace a vida com paixão. Perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser insignificante. Charles Chaplin. Muito obrigada por acompanharem a primeira TPC de 2021. Muito obrigada e até a próxima.